Olá, esta é a terceira aula do terceiro bimestre para os alunos do terceiro ano do ensino médio da escolinha AID Hidalgo, né? Então, hoje, pessoal, nós vamos fazer algumas atividades, na verdade, duas atividades, né, do caderno São Paulo Faz Escola. O tema 2 que seria os gráficos das funções, né? E para não ficar muito teórico, né? Porque já comentei isso com vocês, né? O caderno São Paulo Faz Escola, não estou falando nem que é bom nem que é ruim. É, é, ele é extremamente teórico, né? Então ele fica dentro de uma matemática, matemática mesmo, sabe? Não é uma aplicação da matemática. Aí eu elaborei nesse final de semana uma lista com alguns exercícios do Enem e da ETEC, né? Para vocês terem uma ideia de como que caem esses temas, né? Na ETEC costuma cair, pelo menos nos últimos anos, né? Nos últimos 10 anos, costuma cair função de primeiro, função de segundo grau, tá? Então coloquei algumas listas, são poucas, né? E aí os outros temas, função exponencial, função logarítmica e tal, esse tipo de coisa, não costuma cair na ETEC, mas é tema do Enem. Então eu coloquei alguns temas aqui para a gente debater, algumas questões, as mais recentes, né? Dos últimos 3 anos, né? Que é 17, 18 e 19, tá? E aí a gente dá uma debatida, depois a gente faz uma outra lista assim mais preparatória, mais focada na AP, né? E também temos a AP do terceiro bimestre também, certo? Então vamos lá, sem mais delongas. Então o tema continua sendo funções. Aqui vai ter um texto falando um pouquinho sobre os gráficos das funções, né? Então, geralmente, quando queremos esboçar um gráfico, recorremos primeiramente a uma tabela com a indicação de alguns valores de domínio. Esse domínio, tá? Só para quem não lembra, isso nunca vai cair numa prova, tá? Mas só para vocês lembrarem, né? São os valores que a gente substitui em x, tá? Então, por exemplo, tem lá um gráfico do segundo grau, eu coloco no lugar do x1, esse aí que é chamado de domínio, tá? Geralmente o domínio são os números reais, né? Tanto positivo quanto negativo, pode ser qualquer número. E posteriormente fazemos o cálculo da imagem. Então, para cada valor que eu substituo em x, eu tenho o valor correspondente y, né? Que aí a gente chama de imagem, né? Como se fosse, sei lá, o reflexo, alguma coisa assim, tá? Contudo, muitos gráficos podem ser obtidos sem tomar por base as conclusões de uma representação de pontos isolados. Nesse trabalho, o ponto central consiste em ler e interpretar as indicações de quais operações deveremos realizar com a variável independente de x, que é o termo que fica sozinho lá, que não fica. Geralmente todas as funções têm, né, o valor que fica sozinho lá, né? Então, a função do segundo grau é ax mais b mais c. Esse c seria que está falando termo independente, tá? Para obter os valores diferentes da variável y, certo? Para indicar o que pretendemos dizer, exploraremos a construção de alguns gráficos de funções, os quais você já aprendeu durante o ensino médio. Então a gente estava falando, né, que é uma revisitar os conteúdos e tem essa ideia do que é chamado de espiral no conteúdo, né? O conhecimento fica no meio e você fica sempre voltando no conhecimento, uma hora a ficha cai, né? A ideia é essa daí, tá? Então ele vai falar aqui, ó, para as funções quadráticas, só lembrando que são as funções do segundo grau. É importante sempre frisar esse nome quadrática, porque geralmente, né, nos textos, a gente vai fazer até uma questão hoje do Enem, ele se refere à função do segundo grau como uma função quadrática, só lembrando porque tem x elevado a 2, que a gente pode ler x ao quadrado também, tá? Nota-se particularmente interessante quando temos funções do tipo, que é essa daqui. Então eu tenho A, não tenho B, ou B igual a zero, né? E o C igual a menos 2. E o termo dependente lá seria o menos 2, né? Nesse caso, para encontrar o valor de y igual a f de x, a função de x, basta elevar a variável independente de x ao quadrado e diminuir duas unidades, né? Ele vai explicar aqui que eu acho que deveria colocar o valor dependente de x e não independente, né? Porque aí ele vai explicar e eu acho que vai dar para entender, né? Ó, então vamos lá. Desse modo,
para representar os pontos de x e y, no plano cartesiano, né? Em que f de x é x ao quadrado menos 2, podemos imaginar o gráfico de x ao quadrado e deslocar duas unidades para baixo. Então, eu acho que agora ficou claro, né? Então, o que ele está querendo dizer? Por exemplo, se eu substituir 0 no x, né? 0 elevado a 2, vai dar 0, né? Então vai passar pelo ponto da origem. Se for o gráfico que ele está dando como sugestão, que é x elevado a 2 menos 2, vai ser a mesma coisa, só que ela vai estar duas unidades para baixo. Se fosse mais 2, aquele termo independente, a variável, o gráfico ia ser o mesmo comportamento, só que ia estar um pouco mais para cima. É isso que ele está querendo dizer, tá? Beleza, aí tá lá assim como o gráfico, x ao quadrado, tarará. Ele vai dar um gráfico aqui pra gente poder fazer, né? Mas assim como o gráfico x ao quadrado menos 2 pode ser construído a partir da elaboração do gráfico, né? Do gráfico x elevado a 2. Então vamos ver aqui, ó, aqui ele dá uma ideia, né? Do gráfico de como que seria o comportamento para que a gente pelo menos faça o esboço, né? Não faça o gráfico da forma assim tradicional, igual que ele falou no começo, coloca a tabela, coloca os valores de x, que é o domínio, os y na imagem, vai fazendo ponto por ponto. Não, a ideia é que você tenha uma função, consiga captar os padrões da matemática. Afinal, a ciência que estuda os padrões é a matemática, né? Então tudo que a gente estuda em matemática a gente visa estabelecer padrões, né? Então aí esta ideia a gente vai tentar fazer aqui com esses gráficos. Então ele deu o gráfico vermelho aí, o x ao quadrado, e ele colocou o gráfico x menos 2, que é mais ou menos aquela ideia que ele estava falando no texto. Então ele fica o mesmo comportamento, só que como ali é menos 2, então o termo independente vai fazer ela descer um pouco para baixo. Se fosse mais 2, ficaria mais para cima, mais 3 e assim sucessivamente, tá? E é isso, né? Aí ele pede para fazer o esboço do gráfico. Outra coisa importante da gente observar, né? Na função valor do c, sempre vai ser esse ponto que intercepta, que toca, que cruza o eixo de y, né? É igual a gente viu na atividade anterior, que eu dei uma modificada lá no exercício, que era 100, né? Então a gente vê que é o valor que encosta lá, tá? Na atividade 1, ele pede para fazer no papel quadriculado os gráficos. Então você vai fazer mais ou menos o esboço, né? Ele pede para fazer no mesmo sistema de coordenadas, ou seja, o que significa? Você vai traçar os eixos lá, né? E vai fazer o gráfico, né? A parábola fica voltada para cima quando o A é positivo, a C e a D, o A é negativo, a parábola vai ficar com a concavidade para baixo. Mas aí você faz mais ou menos o esboço. Se quiser usar o GeoGebra para confirmar alguma coisa, pode confirmar, mas ele quer que faça todos no mesmo plano. Se não quiser, pode fazer separadamente, tá? Dentro dessa ideia que está falando aqui do gráfico, né? Que o termo independente vai fazer a parábola deslocar ou para cima ou para baixo, se for esse padrão que ele deu aí, né? Que o b é igual a 0, certo? Bom, agora para as funções trigonométricas, né? Ele deu uma função do tipo 2 mais sx, né? Ou mais sx, não, seno de x. As funções trigonométricas, elas são periódicas, né? Então, repetindo geralmente dentro de um padrão, tá? E aí ele está falando aí, ó, os valores de y serão determinados depois que encontramos o valor do seno, né? Do seno da variável independente, x. E esse valor adicionamos duas unidades. Então o que ele está querendo dizer? Lá embaixo vai ficar mais claro que o desenho facilita muito. O azul, ele é o gráfico do seno de x. Repara que está na escala de π radiano, né? Na atividade 2, ele vai pedir para vocês fazerem também o gráfico, só que do cosseno. Se tiver alguma dúvida, você pode consultar, voltar lá na aula anterior, tem o ciclo trigonométrico dentro do plano cartesiano lá, né, para vocês poderem tirar os valores, caso não lembrem. Está lá na escala de π radiano, está somando sempre π sobre 2, né, radianos para cada situação, tá? Então aí dá uma olhada. Se não der, pode consultar na internet, não tem problema nenhum, pega lá e faz mais ou menos o esboço do gráfico, tá? Então o que ele está querendo dizer aí? Está querendo dizer que vai ser o mesmo padrão, né? Só que na verdade, olha lá, o seno de x está passando, repara que
Isso é essencial para saber se é uma função cossenoide, ou seja, cosseno e senoide do seno, é o ponto da origem, né? Se pode até voltar na aula lá, ou no gráfico que está na página 12, né? Você vai perceber que a função do seno ela começa subindo a partir do zero, tá vendo? Isso é um padrão da função senoide, tá? E a função cosseno ela começa diminuindo, né? Isso é um padrão essencial, a gente precisa sempre estar por dentro dessas ideias, né? Então ele falou o quê? Que a função seno faz esse trajeto aí, que é o gráfico azul, e o gráfico vermelho, ela é a mesma coisa, só que vai ser somado 2 unidades, então ela está um pouquinho mais para cima, está deslocado um pouquinho mais para cima, né? Aí na atividade 2 ele pede a mesma coisa para você fazer o esboço dos gráficos das funções de cosseno, né? Então aí faz a análise, vê direitinho, ele quer que faz tudo dentro do mesmo sistema de coordenadas, dentro do mesmo plano cartesiano. Se não quiser, você pode fazer, né, separadamente, tá? Bom, então é isso, né? Eu acredito que esse ano, apesar de estar tudo mudado, pelo menos no ano passado não caiu nenhuma função trigonométrica, então eu vou partindo dessa ideia. Mas se cair, eu creio que vai cair desse nível mais simples aí, tá? Mas de repente a gente faz uma live, não sei, depende do ânimo de vocês aí, a gente pode ir tirando as dúvidas, tá? Aí no estudo dos gráficos, as funções quadráticas, podemos destacar o tipo de função. Ele colocou aqui, ó, x mais ou menos a, né? Pode ser o a ou o positivo ou negativo elevado ao quadrado, que é essa forma mais reduzida que ele deu aí, né? De modo que pode-se imaginar o gráfico de x ao quadrado, que é a função, vamos dizer assim, fundamental, né? E aí desloca-se as unidades para a direita em relação ao eixo de x. Ou seja, mais ou menos o que ele está falando lá. Se for mais ou menos positivo, vai fazer o deslocamento aí, né? Do eixo de y, na verdade, né? Então vai subir ou vai descer, que nem a gente viu pelos gráficos lá. E aí o que ele está querendo dizer aí? Que esse tipo, ó, esse tipo, assim por o gráfico de y igual a x menos 4 elevado ao quadrado, extraindo a raiz, né, daquela bagaça lá, né? Então aí vai ter embaixo lá o x menos 4, fazendo a raiz cancela, né, o quadrado com a raiz, a gente acha o que ele chama de vértice da parábola, né? E a gente vai dar uma lembrada que esse vértice vai ser o ponto de máximo e o ponto de mínimo, que depende do gráfico, né? Que a parábola pode ficar voltada para cima ou para baixo, né? Então aí a gente consegue achar esse valor aí, tá? Depois a gente vai fazer com mais detalhes, né? Eu achei meio deslocada essa parte do texto, porque não falava sobre isso, e aí a gente vai fazer, vai dar uma relembrada que são temas que caem, tá? No Enem também, né? Vocês estudaram no primeiro ano esse tema, mas a gente vai dar uma lembrada e vai fazer um exercício só, porque é muita coisa também, né? E um exercício aí que tem do Enem, das provas recentes, tá? Por falar em Enem, vamos lá, né? Então eu elaborei uma lista, vou postar para vocês aí no grupo, aí vocês dão uma consultada, de exercícios que eu acredito que possa cair, né, mais ou menos na estrutura da AAP 2020 do terceiro bimestre, tá? Então esses 4 primeiros que nós vamos fazer são todos do Enem. Vamos lá, Enem 2014. No Brasil, há várias operadoras e planos de telefonia celular. Uma pessoa recebeu 5 propostas A, B, C, D e E de planos telefônicos. O valor mensal de cada plano está em função do tempo mensal de chamadas, conforme o gráfico. Aí está o gráfico aqui, né, do plano A até o plano E. Né? Aí está dentro dessa estrutura que ele foi falar, de ler as informações e interpretar. Tá? Então vamos continuar aqui a leitura. Essa pessoa pretende gastar exatamente R$30 por mês com o telefone. Né? Dos planos apresentados, qual é o mais vantajoso em tempo de chamada para o gasto previsto por essa pessoa? Aí tem do A até o E, né? E aí, assim, é a interpretação, né? Aqui, ó, a gente tem o gráfico aí, né? O tempo e o valor em reais, né? Eu acho que o mais fácil de identificar
é você analisar esta linha aqui, ó, que eu tracei exatamente no R$ 30 e ver qual deles que você consegue ter mais minutos. Eu acho que aí é o essencial, né? Então, o cruzamento que ela vai ter, né, nesses valores aí, você vai ver qual deles está mais distante de zero. Ou seja, está mais distante de zero, eu vou olhar no eixo que está fazendo o tempo mensal, o eixo de X, né? Olhar qual deles que tem mais vantagem, certo? Bem simples, bem tranquila. E aí ver o que vocês conseguem fazer, tá? Bom, agora o exercício 2, Enem 2013. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno do eixo de Z, conforme ilustra a figura. Então aí, o que a gente tem que ver aí, né? Ali está o eixo de Z, é mais ou menos o processo que vai fazendo mesmo o vidro, né? Que o vidro precisa derreter para, ou pelo menos esquentar, tem um ponto lá de fusão, né? Que ele começa a ficar mais mole, você vai moldando, né? Então ali, onde está aquela seta, vai girando isso, né? Vai rotacionando e aí vai formando a taça. Como ele falou na parábola, então a gente tem que imaginar o quê? Que essa parte de cima, onde tem esse líquido aí, né? Ele representa uma função do segundo grau, certo? Ela encosta só em um ponto no eixo de X e tem o C, que é a altura do líquido ali, tá? Que ele marcou aí pra gente, certo? Continuando a leitura, a função real expressa pela parábola no plano cartesiano, coordenadas x, y da figura, é dada pela lei de formação, isso aqui, 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c, onde c é a altura do líquido. Outra coisa importante da gente observar, né? Eu tenho os termos independentes e está faltando o c, exatamente o valor do c, tá? Que é a altura do líquido que está lá, estava marcado lá na imagem. Sabe-se que o ponto V que ele marcou lá representa o vértice da parábola, ou seja, o vértice naquele caso lá é o menor valor possível que ela poderia alcançar, tá? Mas não precisa desta informação para resolver o exercício aí, ele provavelmente colocou para confundir. Localiza-se sobre o eixo de X. Nessas condições, a altura do líquido da taça aí tá as alternativas aqui, eu fiz o desenho novamente, né? A função que representa essa parábola é essa, e a gente precisa descobrir o valor do C. Qual é a dica matadora aí para esse exercício? A gente relembrar daquelas situações do número de raízes que uma função, no caso quadrática, a função de segundo grau, ela pode ter. A gente imaginando só a parte de cima da taça, a gente percebe que ela só encosta em um ponto no X, não é? Ela só encosta em um ponto. Então isso é um padrão do delta. O delta que determina a quantidade de raiz, não é? Então significa que o delta aí é igual a zero, porque ela encosta somente em um ponto. Lembrando rapidamente, tá? Quando encosta em 2 pontos, o delta é maior que zero, não é? Quando encosta em um ponto, delta é igual a zero. E quando não encosta em nenhum ponto, ela fica acima do eixo de X, ela não possui raiz nos números reais. Lembrando que nos números complexos a gente consegue fazer, né? Então, com essa informação aí é tranquilo, né? Você vai substituir nisso daqui, porque o delta é igual a zero. Ou seja, o delta vem lá da fórmula de Bhaskara, né? B ao quadrado menos 4ac. Nós vamos colocar igual a zero e tentar resolver. Lembrando que o objetivo é calcular o valor do C, que é a altura do líquido que está dentro desta taça, né? Então, pegando pela função, você vai conseguir identificar o A, vai conseguir identificar o B, vai sobrar somente o C. O C é exatamente a resposta que vai ter aí no cálculo, certo? Então toma cuidado com a fraçãozinha aí, tem a fraçãozinha aí, dá para simplificar ali alguma coisa, aí você tenta achar, calculou o valor do C, vai ser a altura do líquido que está lá nas alternativas. Exercício número 3, do Enem de 2019, tá? No desenvolvimento de um novo remédio, pesquisadores que monitoram a quantidade Q de uma substância circulando na correia sanguínea de um paciente ao longo do tempo D. Então tem o Q aqui, que é a quantidade, e o T, né? Então a quantidade está em função do tempo. Os pesquisadores precisam controlar o processo observando
que, que é uma função quadrática, né, de t. Lembrando que eu já falei isso aí 1 trilhão de vezes, né? Então ele deu uma tabela, repara que é parecido com o exercício que nós fizemos da aula anterior, não é? Então lá, ele tem, quando o t igual a zero, né, tem a quantidade é uma miligrama. Quando t igual a 1, são 4 miligramas. Quando t igual a 2, são 6 miligramas do remédio. Então a gente percebe que quanto mais tempo o remédio está na correia sanguínea aí, né, vai aumentando a quantidade de quilogramas desse remédio na correia sanguínea, na corrente sanguínea, né? Bom, continuando a leitura, para decidir se deve interromper o processo, evitando risco aos pacientes, os pesquisadores querem saber antecipadamente a quantidade de substância que está circulando na correia sanguínea desse paciente após 1 hora do último dado coletado. Então, na tabela, a gente tem até t igual a 2. Ele quer saber o próximo dado, né? Qual que seria o próximo dado? Para depois de 3 horas, certo? Nessas condições, a quantidade de miligramas será, aí tem lá as alternativas. Se fosse chutar, dá para ter uma ideia, né? Porque o último lá foi 6, né? Então, pela tendência que está apresentando aí, né, a gente teria um valor maior que 6, né? Dá para eliminar alguma coisa aí, né? Mas vamos lá. Como a gente é matematiqueiro, né? Então a gente vai fazer os cálculos aqui. Eu coloquei a tabela, tá? Para a gente poder entender melhor, né? Então ele quer saber para t igual a 3. Então, primeiro, para fazer isso aí, nós precisamos escrever qual é esta função q de t. E eu coloquei, a maneira geral é a x ao quadrado mais bx mais c. Como está usando t e q, eu mudei aí, né? E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos substituir os pontos para poder calcular. O primeiro valor vai ser t igual a 0, q igual a 1. Fazendo isso, você vai encontrar o valor do c. É suficiente? Óbvio que não, porque você precisa descobrir qual é o valor do A e qual é o valor do B. Nós fizemos uma questão igualzinha aqui a aula anterior, então dá uma olhada lá. E aí depois você vai pegar o segundo ponto, t igual a 1 e q igual a 4, substituir lá. Depois t igual a 2 e q igual a 6, substituir. Vai dar um sistema de equações, igual a gente fez a aula passada, né? Onde você vai ter que descobrir o valor do A e o valor do B. Depois que você escrever toda a função, acabou? Não, porque ele quer saber para t igual a 3. Qual vai ser o valor dessa função quadrática quando o tempo for igual a 3, a quantidade de miligramas desse remédio na corrente sanguínea vai ser igual a quanto, certo? É uma questãozinha um pouco difícil, né? Mas dá para fazer. Quem conseguiu fazer a da aula passada, que eu dei uma modificada lá, creio que vai conseguir fazer essa daqui também, que é a mesma ideia, tá? Aí aqui vai dar fração, hein? Quando você chegar aí no A, no B, você não, né? Mas o A, o B, um deles aí vai dar fração, tá? Agora a última questão de hoje, né? É uma questão do Enem 2015. Vamos ver aqui, ó. O Sindicato dos Trabalhadores de uma empresa sugere o piso salarial seja igual a 1.800. Só para lembrar, tá? A gente tem o piso e tem o teto. Obviamente, né? A gente deveria identificar um piso e teto, o que significa, né? O piso seria, tem o salário mínimo, que hoje está R$ 1.045. O piso é por categoria. O mínimo que uma categoria ela pode ganhar do salário que a gente chama de salário bruto, que é o salário sem descontos. Depois vem o salário líquido, com descontos e tal, esse tipo de coisa. Mas aí tem uma faixa salarial por categoria, que é chamada de piso salarial, tá? O teto, obviamente, é o máximo que pode ganhar, né? Propondo um aumento percentual fixo dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial S em função do tempo T aí está aqui, né? O S e o T, tá? Aí ele deu S de T, ou seja, o salário depende do tempo, seria 1.800, que é a faixa inicial, né? O piso salarial, vezes 1,3 elevado a t. Só para lembrar, isso é uma função do tipo exponencial, tá? Só para a gente lembrar aí, né? De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional
que tenha 2 anos de tempo de serviço será em reais, aí tá lá, né? É só para discutir que muitos não trabalham ainda, né? A gente tem o que é chamado de dissídio, e esse dissídio ele é um aumento anual, que é mais ou menos essa ideia que ele está falando aí, né? Que vai ser estabelecido por categoria. E esse aumento é para acompanhar a inflação, né, esse tipo de coisa, porque tem alteração dos produtos, tá? E segundo os índices que a gente tem aí da economia de todos os governos, não só desse, né, a inflação nunca fica, né, mais de 2 dígitos, né? Então fica 7, 8, 9, né, esse tipo de coisa. E para mim, né, é uma falácia muito grande, porque igual por exemplo, se você pegar o arroz ele triplicou o valor, né? Então ele teve um aumento de 300%, por exemplo, né? Mas segundo os índices aí, né? Se eu não me engano, o índice que mede isso aí é chamado de IPCA, né? Se não fugir a memória, ele diz que a inflação fica sempre menor que 2 dígitos ao ano, tá? E aí esse aumento visa corrigir essas coisas, o poder de compra dos trabalhadores por categoria, tá? Bom, então tá aqui as alternativas. Achei meio estranho que não tinha um R cifrão, né? Mas, bom, né? Quem sou eu perto do Enem? Tá aí, né? Os valores, depois de 2 anos, a gente precisa ver qual é o aumento, tá? Então, vamos fazer aqui, a função é essa. Se você quiser fazer na calculadora, basta você fazer o quê? T igual a 2, então no lugar do T, você coloca 2, digitou isso daí, pau no gato, resolveu, marca lá a alternativa. Aí eu vou mostrar para quem quer fazer visando essa questão aí sem a calculadora, tá? Então o que significa aquele 1,03? Nós fizemos na questão acho que é 9 da AP, né, uma ideia parecida com isso aqui, que é o juros sobre juros, que é chamado antigamente, ou juros compostos, né? É mais ou menos a mesma ideia. Então eu fiz aqui, ó, montei, ó, o que é 1,3? Seria 103 dividido por 100, ou seja, para eu saber o aumento, né, o aumento aí percentual, ali está uma representação decimal da porcentagem, né? Então isso significa que passou quantos por cento de 100? 3%, certo? Porque ali, na verdade, está escrito o quê? Que a cada ano tem um aumento de 3% no salário desse camarada aí, né? Esse 1,03, tá? Então, com essa ideia, a gente vai pegar o salário inicial e aplicar a cada ano, né? Que aí o período é por ano, por tempo, né? Que está medido em ano, um aumento de 3% em relação ao ano anterior. São 2 só que quer fazer, né? Na questão da AP, eu acho que a gente fez para 3 anos, se eu não estiver ruim de memória. Então, aí vamos fazer para o primeiro ano, lembrando, né? Eu vou deixar montado aqui, vocês façam um cálculo aí, quem quiser fazer sem calculadora, obviamente, né? Então, vai aplicar 3% de aumento, né? Vai dar um valor lá. Depois que você fazer isso, né? Você vai pegar o 1.800, que é o salário inicial, mais essa porcentagem vai dar um aumento depois de 1 ano. E ele quer saber, no final, depois de 2 anos. Então, você vai pegar o valor que deu no primeiro ano, aplicar 3% novamente, né? Depois você vai pegar e vai somar com o valor que deu na parte de cima, mais essa porcentagem que você vai calcular. Então, a cada ano vai ter um aumento de 3%, né? Tem lá da AP, se você não lembra, dá uma olhadinha lá, né? Afinal, relembrar é viver, né? Então, dá uma olhadinha lá na questão. São 2 anos de aumento aí, e por ano um aumento de 3%, certo? Qualquer dúvida, coloca lá no WhatsApp, aí a gente tenta ajudar, né? E aí, é isso, tá bom? Na quinta-feira a gente posta mais uma aula de matemática. Um abraço a todos, até!